Graça e paz e alegria do Espírito Santo de Deus para você e toda a sua família. Que Deus esteja com as suas mãos estendidas sobre o teu lar e você sinta paz, alegria, a presença gloriosa do Santo Espírito de Deus. Nós temos 2 versículos da Palavra de Deus que nós encontramos na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. O capítulo é o 4, o versículo 1 e 2, que diz o seguinte: Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Nós estamos diante da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Paulo escreveu 2 cartas ao pastor Timóteo. E a primeira carta, composta de 6 capítulos, nós vamos aqui refletir, trazer uma reflexão sobre os 2 primeiros versículos do capítulo 4, onde Paulo vai falar da apostasia que há nos últimos tempos. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, principalmente na questão escatológica, ou seja, a doutrina das últimas coisas, nós podemos constatar que esses tempos, os últimos tempos que Paulo está se referindo aqui no capítulo 4, nós podemos presenciar nos dias de hoje, nos dias odiernos. E nós observamos aqui que a primeira palavra que Paulo fala aqui é a respeito do Espírito Santo de Deus. Paulo aqui traz uma revelação do Espírito Santo do Senhor que, nos últimos tempos, alguns vão apostatar da fé. E Paulo usa a expressão expressamente, ou seja, é algo que ele traz uma ênfase nítida, clara, sobre este grande acontecimento negativo que iria acontecer nos últimos tempos, nos últimos dias. A apostasia, ela tem encontrado lugar em alguns corações nos dias de hoje. E o que é a apostasia? A apostasia é o abandono sistemático, deliberado da fé cristã, das Escrituras Sagradas, do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da doutrina do Senhor. É alguém que conheceu a palavra, que tem conhecimento da palavra, mas resolveu, por livre e espontânea vontade, abandonar, divorciar-se das Escrituras, da doutrina do Senhor. E aqui Paulo, ele é claro nas palavras, que o Espírito Santo já deixou registrado nessa carta o que estaria acontecendo nos últimos tempos e nós podemos presenciar hoje, nos dias de hoje. Pessoas que outrora eram capacitadas, cheios do conhecimento de Deus, cheios do conhecimento do Santo Evangelho, da presença de Deus, mas resolveram entrar pelo caminho da apostasia, do erro, da heresia. E Paulo vai dizer que essas pessoas, esses homens, esses líderes, esses falsos cristãos, podemos dizer assim, eles estariam dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Olha como é interessante nós observarmos a expressão que Paulo traz. Porque, meus amigos, existem muitos nos dias de hoje pessoas que estão deixando de ouvir, de atender, de obedecer às Escrituras. Estão abandonando as Escrituras, a doutrina de Deus, para dar ouvidos, para atender
aos espíritos enganadores. Pessoas que fazem o uso da mentira, do engano, trazendo doutrinas que muitas das vezes têm invadido os corações e têm levado alguns à perdição eterna. E aí Paulo ele vai falar no verso 2, por que há toda essa apostasia, esse engano, essa distorção da palavra de Deus? É pelo fato que homens, usando da hipocrisia, estão deixando a sua mente, o seu coração, ser dirigido pela mentira. E podemos dizer assim, ser dirigido pelo Satanás, porque ele é o pai da mentira. Paulo vai dizer, pela hipocrisia, pelo fingimento de homens que falam mentiras. O que aconteceu? Cauterizaram a sua própria consciência. Enquanto a consciência falava, acusava, vocês estão entrando pelo caminho do erro. Mas chegou um ponto de eles abandonarem categoricamente o caminho de Deus, a doutrina do Senhor, de uma tal forma que ficaram insensíveis, com a consciência cauterizada. Não há mais possibilidade de voltar ao estado de obediência e de fidelidade a Deus. Por isso, nós precisamos ter cuidado, que os últimos dias nós estamos presenciando, nos dias de hoje, pessoas que estão dando ouvido ao engano, a espíritos enganadores, estão andando agora não pela doutrina de Deus, mas pela própria doutrina de demônio. Por isso, meu amigo, fuja do engano. Se apegue com as Escrituras Sagradas, porque é as Escrituras que nos leva a conhecer a Deus, e conhecendo a Deus, nós conhecemos a sua vontade e o direito de estarmos na sua presença eternamente. Fique com essa reflexão. Deus te abençoe, Deus te ajude, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.